Bom, Felipe, olha aí, matéria fala o seguinte: Moraes compara esquema envolvendo deputados do PL à máfia italiana. A matéria da Manuela Alcântara diz o seguinte: no Supremo Tribunal Federal ontem, ao votar sobre esse assunto, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele votou, ele acabou fazendo essa comparação do PL com a máfia italiana. No voto apresentado na tarde da terça, ele afirmou que o grupo composto pelos três deputados, né, Josimar Cunha Rodrigues, que é mais conhecido como Josimar Maranhãozinho, Gil Denemir de Lima Souza, o pastor Gil, e João Bosco da Costa, o Bosco Costa, mantinham um controle de valores relacionados às emendas e utilizavam cobranças estruturadas com divisão de quantias e pressão sobre os envolvidos, né? Aí que ele diz que é uma máfia. Ele diz o seguinte, aí entre aspas mesmo: parece aqui, presidente, que ninguém viu, nem precisava conhecer a história, mas ninguém viu o filme Os Intocáveis. Tinha o Sean Connery, que era um deles, e o principal, que agora me fugiu o nome, Kevin Costner. Mesmo que não conhecesse a história, Al Capone foi pego pelo livro de contabilidade, disse Moraes, ao citar a existência de uma tabela de pagamentos entre Maranhãozinho e Bosco Costa. Então ele cita aí, faz essa comparação, né? Vale lembrar, Felipe, que o Supremo Tribunal Federal está de olho nas emendas parlamentares desde 2024. O ministro Flávio Dino ali foi muito empenhado ali pelo presidente Lula sobre esse assunto, emendas parlamentares, resolveu, num termo bem chulo, fuxicar a questão das emendas parlamentares no Congresso Nacional. E aí o ministro Flávio Dino entendeu que o Congresso Nacional estava gastando demais com as emendas. O presidente Lula também entendeu isso, entendeu que muito do dinheiro do governo, do Executivo, estava indo para o Congresso Nacional pagar as emendas parlamentares. Aí o presidente Lula bateu na porta do Supremo Tribunal Federal e falou: olha, Dino, Supremo, vamos dar uma verificada nesse assunto, vamos dar uma olhada aí mais de perto nessa questão das emendas parlamentares, vamos ver se esse negócio está certo mesmo, porque, é muito dinheiro, né, que está indo aí para essas emendas parlamentares, não é não? O ministro Flávio Dino, então, foi verificar a questão das emendas parlamentares, principalmente a chamada de RP9 ou emendas PIX, que é o seguinte, é quando um parlamentar, principalmente um deputado, manda um dinheiro lá para a sua região, para a sua cidade, para o seu município, para o seu hospital, para a sua escola, sem ter que dar muita explicação da origem do dinheiro, para quem que está indo, para onde está indo esse dinheiro, por que esse dinheiro está indo para lá, não tem um projeto, não tem uma especificação, não tem uma especificidade. Aí o ministro Flávio Dino falou: bom, esse negócio aqui está bagunçado. Deputados, senadores, vamos explicar melhor essas emendas parlamentares? Ele colocou organização nessa casinha, virou caos em 2024 e 2025. O Congresso Nacional teve que apresentar um projeto. Esse projeto passou pelo Executivo, passou pelo Judiciário. O ministro Flávio Dino, assim, apoiou mais ou menos, aprovou mais ou menos o termo. E aí, nesse ano, o Congresso Nacional disse: agora a gente vai dar a nossa cartada. Ali no orçamento, o Congresso Nacional colocou quase a metade do orçamento para as emendas parlamentares e para serem pagas até junho ou julho, se eu não me engano. Então, o negócio emenda parlamentar virou um negócio mesmo. Eu falei aqui, mas acabou se tornando um negócio mesmo para os parlamentares lidarem com as suas bases e fazerem as transações e, neste ano específico, conseguir a reeleição. Eu falei tudo isso porque emenda parlamentar, de fato, é um assunto que está na mira do Supremo Tribunal Federal e ontem a gente viu o que aconteceu. 3 deputados do Partido Liberal condenados, tá? Já estão condenados por desvio de emenda parlamentar. Emenda parlamentar é dinheiro meu, é dinheiro do Felipe e seu aí de casa que está nos assistindo, né, Felipe? Lira, isso é uma coisa que me causa muita revolta. Se não me engano, 2 deputados são do Maranhão, né, um dos estados mais pobres da federação. Ou seja, o dinheiro da emenda parlamentar foi alocado, né, para um estado pobre
mais especificamente para um município pobre, né, em projetos de educação, cultura ou outros tipos de projeto, e o deputado pediu propina por alocar esse dinheiro em um município pobre, né? Ou seja, né, o município que mais precisa de apoio público para se desenvolver, né, teve que pagar propina para esses deputados federais, né? Então você imagina, né, a bizarrice que é, né? Por isso que nós temos vários municípios, vários estados que continuam na pobreza. Por isso que nosso sistema de educação, de saúde, né, e serviço público no Brasil, em determinadas regiões, são precários, exatamente por conta que dinheiro é desperdiçado por conta da corrupção. E quando eu vejo, né, que esse dinheiro deveria ter chegado no município pobre do Maranhão, né, e não chegou na sua totalidade por conta de propina, né, me causa revolta. Eu fico realmente abismado. Eu acho absurdo é, a prisão desses deputados, que na verdade vai cumprir a pena em regime semiaberto, né, é pouco, porque roubou dinheiro de quem mais precisava do apoio público, né? Então realmente é revoltante, Nila. E aí tem um ponto que eu queria destacar, né? É, claro que o STF tem que analisar e tem que dar um mínimo de legalidade e regularidade e mudar o processo da emenda parlamentar. É claro que a emenda parlamentar, da forma como está sendo utilizada no Brasil, é propícia, né, a vários crimes, como o de corrupção que nós estamos vendo agora nesse caso. Tá? Então, é óbvio que nós temos que ter mais transparências no uso da emenda parlamentar. É óbvio que nós temos que saber, né, qual o deputado está dando dinheiro, quem está recebendo e qual que é o projeto que está recebendo o dinheiro. Porque um dos problemas da emenda PIX é exatamente porque é impossível você verificar quem é o doador, né? Quem é o deputado que é o patrocinador das emendas parlamentares. Né? Então nós temos que dar mais transparência à emenda parlamentar. Mas a emenda parlamentar, Nele, eu volto a repetir aqui, é um assunto que eu falo sempre, né? E muitas pessoas batem em mim porque eu falo exatamente sobre esse assunto, né? Emenda parlamentar é um instrumento, no meu modo de ver, importante. Nós temos que aperfeiçoar esse instrumento, não acabar com esse instrumento. E por que eu falo que é importante? Porque o governo federal é uma máquina, né, que não sabe e não observa o que acontece em todas as localidades do Brasil. Tem município do Brasil que o poder público federal não alcança. Né? Por quê? Porque o Brasil é muito grande, né? E o governo federal fica restrito, né, em Brasília. Claro que tem braços do governo federal em vários municípios da federação, né? Mas, a grosso modo, ele fica em Brasília. Né? O Ministério da Saúde fica em Brasília, o Ministério da Educação fica em Brasília. E a emenda parlamentar é uma forma, se bem utilizada, de democratizar o orçamento público. Um deputado federal, por exemplo, de um estado da federação, conhece a realidade da sua localidade. Então ele conhece e sabe que o município da federação, né, uma unidade básica de saúde, está precisando de ambulância. Então ele pode, por meio da emenda parlamentar, bater no Ministério da Saúde e pedir para comprar ambulância para aquela unidade básica de saúde. Assim é com outros projetos de educação, com outros projetos de saúde, com outros projetos culturais, com outros projetos de necessidade de aprimoramento do serviço público. Né? Então, algumas pessoas maldizem a emenda parlamentar. E eu sou contra a emenda parlamentar da forma como ela está sendo utilizada hoje em dia. Mas se a gente aperfeiçoar esse instrumento, é uma forma do dinheiro sair da União Federal, né, do orçamento público federal, e ir para quem precisa. Agora, não dá o deputado federal do Maranhão, né, alocou um dinheiro no município, precisava do dinheiro, precisava de projeto, pegar parte desse dinheiro, esse dinheiro não chegar na sua totalidade a esse município. Né? Então, há necessidade, Neila, para terminar o que eu quero falar aqui, do Poder Legislativo dar mais transparência e aperfeiçoar a emenda parlamentar. Como o Poder Legislativo não está fazendo isso até agora, é bom que o Supremo Tribunal Federal queira e paute e crie balizas para implementação e para aplicação de emenda parlamentar. E eu espero que todos os deputados federais que roubaram dinheiro, porque não tem palavra melhor do que roubar nesse caso específico, de emenda parlamentar, sejam devidamente condenados e sejam impedidos de participar das próximas eleições. Porque o que a gente não precisa é de político corrupto nesse Brasil.
Exatamente. Você falou, assim como os próprios ministros da Suprema Corte costumam dizer, né? A gente está fazendo isso porque os parlamentares não legislam. A gente está fazendo isso porque o Congresso Nacional não cumpriu o seu papel. Então, a gente costuma criticar e bater bastante no Supremo Tribunal Federal, mas em alguns momentos isso se faz necessário. Não tem para onde correr. A fiscalização das emendas parlamentares, elas acontecem e não só das emendas. Todo o poder precisa ter o seu fiscal e aqui os três poderes, cada um tem o seu fiel da balança. A gente vem sempre falando e vamos sempre falar sobre isso. Olha, a gente mudou de assunto.